Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 2 de maio. O Ibovespa começou muito bem o mês, apresentando aqui uma alta de 1,93%, está dentro do leilão de fechamento, podendo alterar um pouco essa variação, mas é algo positivo, pois consegue, no primeiro momento, sair daquela região importante de resistência, vindo para um fechamento aí acima, principalmente da região de 66.200 pontos. Aqui ainda continua sendo válido esse patamar de resistência, a resistência que eu já comentei na faixa 66.554 pontos. Então vai ser importante para o Ibovespa, a partir desse momento, não mais voltar para baixo desse patamar, principalmente da região de 65.775 pontos. Ou seja, se montasse um forte candle aqui para baixo, seria uma sinalização bem negativa a partir do próximo pregão. O ideal seria que o Ibov estendesse um pouco mais esse movimento, tivesse mais um a dois candles aqui para cima, mesmo sendo um próximo candle, um candle de correção, e o seguinte um candle de alta, para aí na sequência gerar um movimento usando essa região de resistência agora como suporte para manutenção desta nova tendência de alta após romper aqui a região de 66.200 pontos. Nos futuros, no mini índice não cheguei a fazer recomendação, olhando para o gráfico de 60 minutos, a minha recomendação ficou hoje no mini dólar. No gráfico de 60 minutos no mini índice, gerou aqui uma abertura com gap e numa leve correção que no gráfico de menor periodicidade terminou não encaixando a forma dessa correção para mim como uma entrada. Foi um movimento mais relevante para cima, depois faz uma correção bem fraca no sentido de curta no tempo em relação a todo o movimento aqui de subida. Enfim, não encaixei uma entrada em cima do mini índice. Nesse momento está lá em cima, com a movimentação para cima, uma tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Seria interessante, em termos de operação na ponta compradora, ter um movimento maior de correção, seja um movimento para baixo ou mesmo um movimento lateral no G60, para depois gerar uma sinalização para cima, apoiando a operação na ponta compradora. Rompimento ainda aqui para cima a partir do próximo pregão ainda segue apontando mais para a ponta compradora, mas ficaria com um critério um pouco maior para buscar essa entrada aí na ponta compradora. E uma sinalização ainda para baixo traz a possibilidade de se buscar a operação de venda a favor desse movimento de baixo, mas também não forçando muito na questão do objetivo, visto que é seria um movimento corretivo dentro de uma tendência de alta do G60. No mini dólar, a minha recomendação foi uma recomendação na ponta vendedora. Depois que o mini dólar abriu aqui, foi lá em cima, esse aqui é o gráfico de 10 minutos e gerou essa pancada para baixo, aguardei uma correção um pouco maior no tempo. Como eu disse no índice, eu também estava de olho nas correções, sendo que principalmente depois que deu uma estilingada para cima, uma correção um pouco maior no tempo. Aqui fiz uma correção em duas etapas, chamada aí uma correção em ABC, e depois dessa correção em ABC recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, andou bem. O meu objetivo estava aqui em 85,50, depois fui reposicionando o stop aqui para baixo e trabalhei com o objetivo na faixa de 83,50 na sequência, só que bateu em 84 e depois que começou a ganhar força aqui novamente para cima, eu fiquei acompanhando um gráfico de menor periodicidade, ganhando força aqui para cima novamente desse fundo anterior localizado em 85, e optei por encerrar a posição no objetivo da operação. Então depois que eu encerrei, ela ainda chegou aqui, bateu em 87 e novamente perdeu força e foi lá embaixo, um movimento aqui que deu uma estilingada para baixo em torno de 22 pontos. Enfim, foi uma boa operação de venda no mini dólar, trazendo aqui um ganho de 0,25%, capital total proporcionou um crescimento de 0,36% no capital total. Para o próximo pregão, olhando para o gráfico 60 minutos, temos um longo movimento de baixa. Fiquei um pouco criterioso até em relação à venda, porque estava em cima de um patamar aqui de suporte. Vamos olhar até o gráfico aqui, que eu estou olhando a série histórica, olhando o contrato mesmo, o M17. A gente pode perceber que aqui estava em cima no patamar de suporte, por esse motivo aguardei até uma correção um pouco maior, e essa correção aconteceu, gerou a venda, gerou uma perda aqui de toda essa região. E dentro desse cenário atual, está num cenário mais de tendência de baixa aqui do G60, uma sinalização mais de tendência de baixa. Por esse motivo, esse movimento é uma correção desse movimento forte de baixa do pregão de hoje, trazendo expectativa ainda de continuidade aqui para baixo, após uma sinalização para baixo no G60, traz a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Se esticar mais aqui para baixo, após sinalizar algum fundo aqui no G60, que me chamaria a atenção um pouco mais para a ponta compradora. Olhando para o gráfico diário, a gente pode ver que teve um pregão aqui forte para baixo, sinalização de topo relevante, está dentro já de uma sinalização de um movimento para baixo, perdeu uma região de suporte importante ali no gráfico diário, volta para dentro daquela região importante,
que já tinha citado no gráfico, no gráfico histórico, na série histórica, como patamar de resistência, volta aqui para dentro, e dentro de movimentações para cima no G60 fica um pouco mais para a ponta vendedora, conforme já comentado no intraday. Depois disso, vamos então para as ações. A PTR4, pregão de hoje, apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,07%, na realidade está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco, mas enfim, uma estabilidade aqui na ação. Dentro dessa movimentação aqui, se tivesse mais um pregão para cima e uma perda de mínima desse pregão, seria mais interessante para venda, mas ainda não daria para descartar a possibilidade de buscar uma venda na perda da mínima do pregão de hoje. Ou seja, faz um movimento forte para baixo, com candles fortes aqui para baixo, uns 3 candles aqui dentro desse forte dentro desse movimento de baixo, e aqui um movimento de subida totalmente travado, um movimento bem travado para cima, travado no sentido de diversas oscilações para cima e para baixo, em 2 tempos, vamos dizer assim, essa correção, podendo trazer a possibilidade de se trabalhar numa venda em cima desse papel, caso venha a não conseguir principalmente superar essa região aqui de 14,37 até 14,49, que é uma zona aqui de resistência para a PETR4, essa região aqui dessas máximas aqui no gráfico diário. Na Vale 5, o dia aqui foi de alta de 1,98%, segue dentro de uma movimentação aqui, tentando buscar anular esse movimento de baixa. Quando eu falo dentro da movimentação, dentro do movimento de baixa, enquanto não superar essa máxima aqui, ainda está dentro do movimento de baixa, mas dentro do que já mencionei, apresentando aqui esse candle, se não perdeu a mínima dele, já anulou a possibilidade de se ter um candle aqui, simplesmente se for um candle de correção e voltar aqui para baixo. A perda da mínima de hoje já não seria algo tão interessante no meu modo de ver para se buscar essa venda, ou seja, a perspectiva já não seria tão grande de vir a perder a mínima deste fundo anterior, traria no máximo a perspectiva de poder buscar aqui essa região dessa mínima, localizada na faixa de 25,55. Então nesse momento não se encaixaria entrada aí, seja para ponto comprador ou ponto vendedor em cima de Vale 5 dentro do meu sistema. Na sequência, então vamos para os outros ativos. CVC B3 atingiu o objetivo no pregão de hoje. Eu encerrei essa operação até um pouco acima do objetivo da operação. Essa operação então gerou um ganho de 4,17% e isso representou um crescimento de 0,75% do capital total. Abriu aqui com gap de alta, é um papel que está em tendência de alta. Dentro de movimentações aqui para baixo, nos próximos pregões, ainda seria um ativo que me interessaria mais de se olhar para a ponta compradora. A DTEX 3, ativo que recomendei compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, 8,98, conforme comentado na última videoanálise. É uma compra que foi executada, será relevante mais ainda para essa operação, que ela consiga romper não só a máxima do pregão de hoje, mas a região de 9,12, que 9,12 é a máxima da semana anterior, que isso traria uma primeira sinalização de fundo no gráfico semanal, dentro do que eu já comentei na última videoanálise, apoiando um pouco mais essa operação na ponta compradora. Então, passando aqui os dados dessa operação, uma entrada aqui em 8,99, com stop em R$ 8,69, abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, com objetivo em 9,59. Isso proporciona um risco de 3,34% e usando aqui 15% do capital total. É a mínima do pregão de hoje, ela acabou de sair do leilão de fechamento aqui perto da máxima do dia, com alta de 1,79% em 9,09. Então a perda da mínima do pregão de hoje já não seria algo bom para essa operação, já começaria a trazer uma sinalização mais negativa para a posição, ou seja, isso avaliaria a continuidade da operação caso ela volte a trabalhar abaixo de R$ 8,83. Depois disso, para a gente fechar aqui, Tube 4. E Tube 4 no pregão de hoje, alta expressiva de 2%, expressiva no sentido de saindo ali das máximas anteriores, saindo aqui dessa região que estava com dificuldade de sair dessa zona de resistência, assim como eu comentei para o Ibovespa, em termos de operação na ponta compradora, o ideal agora é que essa região que foi superada, principalmente essa região aqui que vai de 39,22 até um patamar de 38,94, essa região passe a funcionar agora como suporte, não volte mais a ficar trabalhando abaixo desse patamar. E agora, como resistência, esse ativo tem aqui a região de R$ 40,17 e na sequência outro topo na faixa de R$ 40,43. Não encaixa compra ainda para mim, porque já fez um movimento de subida. Ficaria mais para buscar entrada nesse ativo de swing trade na ponta compradora após sinalização de fundo ascendente aqui na Tube 4. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma aí no YouTube. Um grande abraço e até o próximo pregão.